E aí, Isaac no Brasil, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é Eduardo Garcia. Eu já fui membro da Isaac em Santa Maria, VP B2C da Isaac em Bauru e atualmente sou NST Consultant dos Consultants de B2C da Isaac no Brasil. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre capacitação de vendas, mais especificamente sobre Sales Machine. E aí, já para começar, vocês me perguntam, ok, Eduardo, mas o que é isso? O que é Sales Machine? Quando a gente fala em máquinas de vendas, a gente está falando em um processo que vai facilitar todo o nosso sistema de vendas e que vai alavancar as nossas vendas para que elas sejam escaláveis. Quando a gente fala em venda escalável, a gente fala em um produto que pode crescer sempre cada vez mais e que pode ser repetido cada vez mais. Então imagine uma máquina de salgadinhos, ela funciona por demanda. Então se tem muitas pessoas comprando salgadinho, muitas pessoas vão todos os dias e tudo mais, então aquela máquina sempre vai ter que ser reposta, ter uma repostagem muito forte dos produtos dela, porque tem um fluxo muito grande de gente comprando o produto, certo? Então ela já é escalável pelo motivo de alta demanda. Outro ponto, a partir do momento que ela é escalada, ela pode ser repetida. Então todos esses processos de sucesso de alta demanda e tudo mais, podem ser repetidos em outros pontos. E assim, é a ideia de que funcione um sistema de vendas escalado no sentido de como se fosse uma máquina de vendas. Então eu estou criando uma coisa que vai sempre fazer o meu trabalho, a minha área, o meu serviço muito grande, cada vez mais. Show! Mas aí, por que isso existe? Por que isso hoje é falado, né? Bem-vindos aos efeitos da revolução tecnológica 4.0, né? E aí alguns pontos que eu estabeleço aqui para a gente entender tudo que está acontecendo atualmente, né, dos efeitos dessa revolução tecnológica em si. Ponto número 1, universo de mudanças. Então, as mudanças hoje ocorrem de uma forma muito rápida, então a gente não tem tempo para parar e pensar as ações, porque o mundo não para. Então, se eu fecho os olhos, uma coisa inovadora, disruptiva já está acontecendo no mundo. Outra pessoa já criou outra coisa e sempre coisas que em um dia a gente pensa que não é possível e no outro dia é possível. Ponto 3. Concorrência sempre dinamizada, cada vez muito mais forte a concorrência. Então, se antes eu não tinha uma clareza de quem eram os meus concorrentes, hoje eu tenho, e os concorrentes sempre tentam se sobressair em relação aos outros, mesmo que seja um ponto específico. E aí, já alinhando um pouquinho nessa parte com a rede da Exec, muitas vezes a gente esquece das nossas concorrências. Então, se eu pergunto para vocês quem são os nossos concorrentes diretos e indiretos, vocês saberiam responder? A gente precisa ter isso muito claro na cabeça. Ponto número 4, múltiplas fontes de informação. Hoje, o consumidor e o cliente eles têm fontes infindáveis de informação, então seja pela internet, Google, Bing, qualquer plataforma em que ele quiser, notebook acessando o Wi-Fi de algum estabelecimento que ele esteja, tanto faz. Então tem múltiplas fontes, livros ainda existem, jornais, impressos digitais. Então, infindáveis fontes que vão fazer o cliente e o consumidor cada vez mais se informar antes de comprar um produto ou um serviço. Ponto número 5. Clientes e consumidores informados e exigentes. A mesma coisa que eu já disse. Então, as múltiplas fontes de informação faz com que os clientes sejam cada vez muito mais bem informados e muito mais exigentes antes de estabelecer uma conexão com determinado produto ou serviço. Show! E aí, para a gente entender um pouco mais, né? Como que funcionavam as vendas antes, como que funcionam as vendas hoje. Antes, como os clientes e os consumidores não tinham tanta informação, acesso a informações, era muito fácil eu, como vendedor, manipular essas vendas. Então, eu manipulava todo o meu processo de vendas em cima daquilo que o consumidor muitas vezes nem queria. Então, eu era uma pessoa insistente como vendedor, então sempre ia atrás dele em um processo muito frio, que geralmente eram em chamadas, e até insistir tanto que esse consumidor ia acabar se interessando pelo meu produto para que eu parasse de insistir naquela venda, certo? Então, ao mesmo tempo que eu manipulava, eu controlava as ações do meu cliente. Ponto. Número 3, vendi, porque basicamente eu controlei todos os processos da venda. Só que depois dessa venda feita antigamente, eu sabia se esse cliente estava satisfeito, insatisfeito? Não, nunca se soube. E aí, o processo já é totalmente diferente aí nas vendas hoje. Primeiro, como eles são clientes informados e exigentes, primeiro tem que sentir as dores do cliente, ou seja, do consumidor também,
por que ele procuraria o meu produto, qual é a necessidade dele, ou seja, qual é o problema que eu vou alinhar a oferta, ou seja, o produto ou serviço que eu tenho para oferecer em relação àquilo que ele tem de necessidade. A partir do momento que eu já tenho esse panorama, eu vou agregar valor ao meu produto ou serviço que eu tenho a oferecer. Certo? Quando eu falo em valor aqui, não é preço, e sim vantagens. Então, o que eu tenho de diferente em relação à minha concorrência? Qual vai ser a tua experiência durante, no caso, o teu intercâmbio, durante o teu estágio, enfim. E o diferencial ainda maior. E depois, hoje, eu sempre tenho que estar renovando processos de vendas, eu tenho que trabalhar com repeater clients, então clientes sempre repetindo a compra. Então eu tenho que saber se o cliente vai estar feliz, se ele vai estar insatisfeito ou em que ponto que eu errei. Então hoje eu já estou muito mais colocando o cliente dentro dos meus processos, dentro do Customer Flow, e fazendo uma coisa muito mais interativa. E é realmente muito mais complicado trabalhar com vendas hoje do que antigamente. E aí, como agir diante de tudo isso, Eduardo? Meu Deus. Show. Primeiro eu tenho que entender que vendas são processos, né? Então, se eu tenho um Customer Flow ali, muito detalhado, eu tenho que trabalhar em cima de cada etapa do Customer Flow, me adaptando às necessidades de alguém. Esse alguém vai ser consumidor ou cliente, dependendo do produto ou serviço que você entrega. No caso da Isaac, serviço. Depois, logo, eu tenho que entender a dinâmica da psicologia da venda. Se eu falar para vocês que venda, mais de 50% dela é baseada em processos psicológicos, vocês acreditariam? Pois é. Então, reflitamos aí em 1 minuto. Você se considera bom em vendas? Pode pausar e pensar. Segunda pergunta, você saberia vender sua própria persona? Quando a gente fala em vender a própria persona, é justamente considerar você como um produto ou serviço e ver se você tem a capacidade de se vender. Isso em marketing a gente chama de personal salesmanship, que é a capacidade da pessoa se colocar em relação a um produto e ter a noção de que é preciso saber se vender antes de vender um produto ou um serviço. E por que isso? A partir do momento que eu sei as minhas qualidades, eu me conheço profundamente e sou apaixonado por mim mesmo, eu sei vender, eu sei vender a minha persona e convencer uma outra pessoa de que aquilo é o que ela quer para sanar o problema ou necessidade dela. E a mesma coisa eu aplico em um produto e serviço quando eu estou vendendo. Eu tenho que ser apaixonado pelo serviço que eu estou vendendo, eu tenho que conhecer o meu serviço profundamente, porque senão eu nunca vou conseguir alinhar a necessidade com aquilo que o cliente está procurando, né? Show. Então, vender primeiro a persona própria, depois replicar em vendas de produtos e serviços e o mesmo fluxo psicológico. Então, o mesmo processo que eu faria e que eu tenho que ter consciência para vender a mim mesmo, como a minha persona para uma pessoa, eu vou aplicar no meu processo de venda de produtos ou serviços. E aí um detalhe, quando você se vende para uma pessoa, você se apresenta primeiro em qualidades ou as suas habilidades? Eu sou profissional em Excel, sei trabalhar muito bem com marketing. Não. A pessoa não está interessada em saber teu plano de carreira a primeira vez, ela quer saber as tuas qualidades realmente. Então comece sempre pelo básico. Quando a gente estrutura bem o básico, o complexo lá na frente ele fica muito bem estruturado também. Então, ponto número 1. Por que isso? Pois assim facilita o entendimento da psicologia da venda, alinhada às necessidades do consumidor e transferência de entusiasmo. Se eu me conheço, se eu me amo, eu vou saber me vender de uma forma muito, muito fácil e eu vou transferir entusiasmo em relação àquele serviço, àquele produto para o meu consumidor, para o meu cliente. 2. Consultor tem que ser muito mais pautado do que vendedor. Quando a gente fala em vendas, a gente fala, ok, Eduardo, então vendas, quem trabalha com vendas é um vendedor. Beleza. Só que a gente tem um outro ponto em marketing que a gente trabalha geralmente, que é consultancy stance. Então seria como um olhar, uma visão de consultoria para o processo de venda e não você ser um vendedor, mas ser um consultor. Diferença. Vendedor, ele está ali pautando só o fluxo de comissão, receita, então no fim do mês ele quer ter o dinheiro no bolso. O consultor não. O consultor, ele realmente vai prestar uma consultoria, ele entende a necessidade do consumidor, e ele conhece o produto profundamente, ele é apaixonado pelo produto e serviço que ele está vendendo. Então ele vai realmente prestar uma consultoria, um auxílio para a pessoa entender que aquilo que ele tem de necessidade é justamente aquele produto que eu estou vendendo para ele. Faz sentido?
Ok, aí eu já estabeleci todos os mindsets individuais, guiados, né? Então, qual seria o próximo passo? Tem uma imagem aí, deduzam, beleza? Quem falou, quem gritou, time, acertou, né? Então vamos focar agora no processo de conversão. E como que a gente pode fazer isso? Capacitações e aproveitamento de talentos dos times são a chave para uma máquina de vendas. Primeiro, muitas vezes a gente tem um time de vendas, no caso, vamos supor aí, o DV, e eu coloco todo mundo para fazer abordagem, só que eu não exploro o talento de cada um. Eu não sei se uma pessoa ela é boa em vendas de WhatsApp, não sei se ela é boa prestando consultoria cara a cara e tudo mais. Então, como que eu vou explorar os talentos dos meus membros, né? Isso trabalhando com capacitações, treinamentos e tudo mais, e conhecendo o papel de cada um, investindo em cada um de uma forma muito bem detalhada. Dica número 1, né? Identifique pontos fortes e fracos da equipe, primeiramente. Então faça um panorama, você líder, no caso o VP, faça um panorama aí da tua equipe e veja quais são os pontos fortes e fracos, tanto individualmente quanto em grupo. Depois, a rotina de treinamentos, ela deve ocorrer sempre. Então é sempre necessário a gente se aprimorar cada vez mais, com a identificação de alguns pontos, né? Mesclando áreas e times. No processo de máquina de vendas, a ideia é que eu não trabalho individualmente só uma área, porque eu preciso mesclar as áreas de um corpo executivo, preciso mesclar as áreas de uma organização, para cada área ter ciência de como funciona a outra área, e assim todos trabalham bem em conjunto. Uma máquina, ela depende do motor, ela vai depender do dispensador, do produto e tudo mais. Então tudo isso tem que ser trabalhado junto para que funcione de uma boa forma, certo? Sincronizado. Aí eu trago alguns exemplos de rotina de treinamentos. Atualmente eu moro no Vale do Silício, trabalho como tradutor da Netflix, então eu tenho noção aí de cultura da Netflix, que é basicamente um dos maiores exemplos de cultura de RH atualmente em todo o mundo, se não o maior. Bom, na Google, eles trabalham com um sistema muito forte de living area. Então, as pessoas sempre têm um espaço de convivência em cada canto da sede da Google em Palo Alto. Show! E o que isso vai influenciar? As pessoas vão trocar ideias e vão conhecer cada vez mais o que está acontecendo na área de outra pessoa. Isso influencia muito na rotina do escritório, da organização. Netflix trabalha com o sistema de keep test. Então, eu pergunto pro VP, pergunto pra tu, líder aí, se eu tivesse que perguntar pra ti, qual pessoa da tua equipe você se esforçaria pra manter na tua equipe se todos pedissem pra sair? Esse é um sistema que a gente sempre utiliza para reavaliar quão importante uma pessoa é para nossa equipe e quão bem ela está fazendo bem para nossa equipe, certo? Outro sistema é o sistema de 360 graus. Então, quando eu trabalho com living area, então uma área de convivência, eu posso fazer que todas as pessoas vão me dar feedbacks. Então, não só o meu VP tem que me dar feedbacks, mas todos os outros membros do time. Show! A gente tem um sistema também muito forte de judgment, então julgamento. Toda semana eu vou falar com o meu VP ou com qualquer outro membro e vou pedir para ele me julgar de uma forma que seja muito forte. E aí eu já vou trabalhar aquilo não de uma forma que vai me fazer desanimar, mas no sentido de que aquilo precisa ser um incentivo para que eu seja mantido no keep test que eu sempre utilizo. Esse é um sistema exemplar da Netflix. Startups, elas aqui também trabalham com um sistema de role-playing. Então, é um giro dos papéis. Pode fazer treinamentos, por exemplo, para você identificar até se existem atores, bons atores aí nos teus escritórios. E como isso, Eduardo? Show. Basicamente, eu posso fazer sessões onde as pessoas vão trocar papéis. Então, em um treinamento, essa pessoa está lidando aí com a recepção de um CEO de uma empresa, ou um consumidor super importante, ou qualquer outro consumidor mesmo. Vai depender aí das necessidades. Então, os treinamentos são customizados alinhando as necessidades da área. E cada pessoa ela pode fazer um papel. Um vai vender, o outro vai ser o VP, o outro vai ser o líder. Pode estabelecer também problemas para essas sessões aí de atuação.
e aí vocês vão conseguir gerar e ver qual pessoa se dá bem melhor em cada área. Pode fazer estruturação então já de processos aí, quem vai abordar em WhatsApp, quem vai abordar em consultoria cara a cara e tudo mais. Isso dá um resultado muito bacana, a gente consegue fazer um panorama e entender as habilidades de cada membro da nossa equipe, que muitas vezes a gente não consegue explorar. Os melhores treinamentos, então, são sim role-playing, então, em todo mundo. Depois, outro treinamento que se destaca é o Salesforce University. Quando a gente fala de Salesforce University, basicamente, eu posso trabalhar com um sistema de treinamento de reuniões semanais autogerenciadas. Lembra que a gente tem reunião de time, reunião de área. Eu posso escalar uma pessoa para minha próxima semana ser o intermediador dessa reunião. Então, entre o VP e os membros, ele pode ser a pessoa que vai passar a palavra, pode ser a pessoa que vai organizar a mesa, que vai organizar a agenda, e que vai trazer pautas interessantes. Isso já dá um papel de empoderamento no sistema de grupo e vai tornar essa pessoa cada vez um líder mais eficiente, engajado e organizado. Show! Plano de carreira. Simulando tarefas de promoção de carreira. Então, em outro treinamento, eu posso dar uma tarefa para determinado fulano e falar, fulano, então, para você ser promovido na minha área, você vai ter que resolver tal desafio. Essa é uma simulação de tarefas de promoção de carreira. Óbvio que não vai ter uma promoção, ele não vai de membro para VP do dia para a noite, né? Esse é só um exemplo para vocês começarem a testar os seus membros e fazer que a equipe funcione de fato como uma máquina de vendas, explorando o talento de cada um. Show! E aqui embaixo está tampado, mas isso em vez de ter grandes talentos, em vez de ter grandes equipes muito bem diferenciadas, dinamizadas, fazendo vendas, ou apenas fazendo suporte, ou apenas marketing. E se você, ao invés disso, misturasse esses funcionários em mini negócios, ou seja, como um sistema de lojas de varejo? Essa é uma fala de Aaron Ross e Marlon Tyler, e funciona muito bem, basicamente, nesse sistema de role-playing. Claro, a gente não vai mudar de uma forma brusca todos os papéis de cada pessoa nas nossas áreas, mas a ideia é entender e saber explorar como que cada pessoa lidaria se ele fosse alocado para um outro sistema de abordagem que ele está realizando hoje mal e que ele pode realizar bem de uma outra forma. Show? Por fim e ao fim, acompanhe os indicadores e métricas de desempenho incisivamente. Então, tipo, alô conversões. Cara, não me importa o VP B2C se você está trazendo 1000 leads. Se a tua conversão é baixa, não faz sentido nenhum. Então, você tem que sempre acompanhar os teus indicadores e métricas e puxar a conversão sim. Focar em todos esses sentidos para que a tua máquina de venda seja uma máquina de venda que convertas. Show? Então, não há feedback melhor dos seus treinamentos, de tudo que tu fizer em semana, quinzenalmente, do que as suas próprias métricas de área. Show? E aí, alguns complementos que eu deixo para vocês, né? Primeiro, especialize. Lembra que o universo está sempre mudando, inovações disruptivas. Então, se tu não se especializa, vai ter alguém que se especialize e passa na tua frente. Sugestões. Deixo aqui um link para vocês com os melhores vídeos do mundo de treinamento de vendas. Isso é um link que já está com cerca de 34 vídeos e ele geralmente é muito bem atualizado. Então, alguns dos principais que eu destaco aqui, né, dentre esses 34, é do Brian Tracy, um grande palestrante canadense que já atuou como consultor e dá aula sobre vendas, marketing, negociação e motivação 1. Então, ele escala aí como que atingir os seus objetivos no sistema de 80-20. Mark Hunter, ele também é conhecido por um alto perfil de vendas. Depois, Alan Gordon, ele escreveu a obra The Big Book of Sales. E Robert Cialdini é um empresário fundador da Influence at Work, instituição voltada para pesquisa sobre psicologia da influência, então uma ciência da persuasão, como persuadir o consumidor, o cliente. Beleza? É isso, gente. Obrigado. E corram com essas máquinas, sabe por quê? Porque a venda do concorrente ela já foi feita durante este vídeo. Beleza? Dúvidas? Só chamar. Estou sempre à disposição. Curiosidades, qualquer coisa. Sou Eduardo Garcia, né? Consultant dos consultantes de B2C. E é isso. Muito obrigado.